Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada no que os modelos nos mostram de previsão para os próximos dias. Então, o que a gente vê claramente é que existe o prolongamento desse sistema de alta pressão, que eu já vinha falando para vocês há um tempo. Esse sistema ele deve continuar interagindo aqui um pouco sobre a costa das regiões aqui sul, sudeste e nordeste. E também ele deve ajudar a diminuir um pouco essa quantidade de chuva que ocorreu nos últimos dias e que a gente deve ter um estabelecimento de um tempo mais seco aí, pelo menos até a metade da segunda semana operativa do mês de novembro. Então, semana que vem a gente já começa a ter o retorno do tempo seco. As chuvas que ocorrerem devem ficar aqui concentradas na região sul, mas a gente vê claramente que será em pontos localizados, principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul. Mas lá para o dia 7, mais ou menos, 5, 6, a gente vai ver que vai ter a formação de um novo ciclone e já eu mostro para vocês. Então, até lá, a gente deve ter um domínio de uma massa de ar aqui mais quente e seca, até por causa da interação desse sistema de alta pressão aqui, e ela deve dominar aqui parte da região central do país e parte aqui das regiões norte e nordeste do país. E a gente vê claramente aqui, essa região apresentando uma alta pressão aqui, tendência de alta pressão para os próximos dias. E aqui a gente vê dois sistemas de baixas bem formados, mas não conseguem avançar tanto e mantém aqui uma componente mais de oeste para leste do que aqui na direção nordeste. A gente vê que os ciclones eles formam, as baixas pressões formam, mas elas não conseguem aqui avançar e trazer uma frente, por exemplo, para fazer a formação de um canal de umidade ou de uma zona de convergência de umidade na região central do país. Agora, lá para o dia 6, na verdade, a partir do dia 5, dia 6, a gente começa a ter a formação de um ciclone aqui na costa da região de São Paulo e da região sul, na costa aqui da região sudeste também. Esse ciclone ele avança numa componente de oeste para leste, ele não consegue avançar em direção à região nordeste, até por causa desse sistema de alta pressão aqui mais bem definido, que impede esse avanço. Nós temos aqui uma sequência de 3 ciclones passando, mas nenhum consegue avançar com a componente nordeste e trazer aqui uma frente bem definida para existir pelo menos a possibilidade da formação de um canal de umidade. A frente interage sim aqui sobre a região central do país, traz uma chuva nesse momento que seria o início da terceira semana operativa, mas por enquanto deve ocorrer o modus operandi que aconteceu nessa última formação de ciclone, interação dessa frente na região central do país. Tivemos uma chuva que aconteceu forte, significativa em pontos localizados, mas a gente não teve a formação de nenhum canal de umidade ou zona de convergência. E a gente continua tendo esse déficit ainda de água aí, principalmente no solo, e provavelmente esses primeiros 15 dias aí do mês de novembro nós teremos aí a chuva bem comprometida e não podemos ter aí uma formação grande e significativa de chuvas a ponto de caracterizar o início dessa reversão desse período mais seco e esse período aí, esse início pelo menos de período chuvoso melhor do que a gente esperava. Então a gente tem que ficar de olho porque a gente pode carregar esse déficit de água aí para o mês de dezembro e também comprometer o mês de dezembro. Então hoje o que os modelos nos mostram, o que a gente faz, a análise de meteorologia, a gente percebe é que esses primeiros 15 dias de novembro eles provavelmente já estão comprometidos. Nós não devemos ter uma chuva tão significativa aí, a ponto de mudar a perspectiva nas vazões. Só a região sul que pode apresentar uma chuva mais significativa, porém está acontecendo o que a gente observou em setembro e outubro. Chove um determinado período, 3 a 4 dias na região sul, e depois a gente passa aí 8 a 9 dias sem chuva significativa. Ou seja, você acaba elevando as vazões naquele momento, mas como a gente tem um período mais seco aí se estabelecendo depois dessa chuva, ele acaba consumindo essas vazões aí em outros processos, principalmente por evaporação e evapotranspiração das plantas. Ok? E a gente vê claramente que aparecem esses 3 sistemas aqui,
ciclones, né, esses 3 sistemas de baixa pressão, a gente vê claramente aqui que ele consegue quebrar um pouco essa alta pressão, mas mesmo assim ela ainda continua intensa e impede que eles consigam avançar com a componente nordeste, e eles mantêm aquela componente leste que eu falava para vocês, né? Ele está de oeste aqui para leste e a frente interage, mas não traz tanta chuva, e a gente ainda não enxerga a possibilidade da formação de canais de umidade ou zonas de umidade, zonas de convergência, né? Então a gente vê claramente que a gente continua tendo aqui essa chuva, mas essa chuva ela não é tão significativa, e quando ocorre uma chuva mais forte ela acaba sendo em pontos localizados. Por exemplo, aqui no subsistema sul, na bacia do Jacuí, que fica localizado na região central do Rio Grande do Sul aproximadamente. Bacia do Uruguai, praticamente Santa Catarina quase toda, mas a gente vê que não tem uma chuva, mas não tão significativa, porque isso é um acumulado, né, praticamente aí em 10 dias, mais ou menos. E aqui a gente vê claramente também que a gente tem uma chuva aqui na bacia do Jacuí, na bacia do Paranapanema e na incremental a tempo, mas nada tão significativo. Agora, a passagem desses sistemas, né, e tanto de ciclone até pelo próprio movimento do sistema de brisas locais aqui, a gente vê que a gente tem uma chuva continuando aqui, mas de forma pontual. Ajuda a melhorar um pouco o armazenamento no solo? Sim. Ajuda a elevar um pouco as vazões? Sim. Mas nada tão expressivo a ponto de mexer muito na perspectiva que a gente tem aí das vazões até a metade do mês de novembro. Uma outra coisa também que eu quero alertar é que o modelo continua mostrando aqui, nessa figura da direita, né, essa interação de uma massa de ar mais quente trazendo chuvas aí. Não trazendo chuvas, aliás, trazendo uma elevação de temperatura para a região sul e sudeste do país entre os dias 28 e 12 de novembro. O modelo continua mostrando a atuação desse sistema, né, pelo menos até o dia 2 de novembro. Quando vemos agora acumulado a figura da esquerda para os próximos 15 a 16 dias, o que a gente vê claramente é que a gente mantém uma chuva mais concentrada na região sul. A gente tem uma chuva ocorrendo ainda bem distribuída na região central do país, mas a gente não vê aquela formação típica de canal de umidade ou zona de convergência de umidade, ou zacas, né? Zacas aqui nessa região. A gente tem ainda essa chuva, que isso é próprio do início do período chuvoso, e aí durante o período chuvoso, mas a gente não tem uma chuva expressiva a ponto de elevar muito as vazões ou as zenas nas regiões sul e sudeste do país. Claro que na região sul a gente vê que existe uma chuva concentrada, mas ela fica mais localizada na bacia do Jacuí. Você acaba gerando uma ENA boa, mas você não tem aí um reservatório segurando ou aumentando bem, porque os maiores reservatórios da região sul estão localizados aqui na região do Uruguai, da bacia do Uruguai, e na região da bacia do Iguaçu. Okay? E lá para o dia 6, né, 7, que já seria a virada para a terceira semana operativa, os modelos mostram a entrada de uma massa de ar mais fria, mas em compensação, como é verão, né, uma queda aí de 3 graus, uma temperatura que é 36, não é tão expressiva. E o armazenamento no água no solo, a gente nota claramente que ele está se mantendo, né? A projeção mostra a manutenção desse armazenamento de água no solo. Ele recupera, mas não recupera tanto quanto deveria recuperar. E a gente vê que o sul praticamente ele mantém aqui a quantidade de água no solo. E a região aqui da cabeceira da Bacia do Grande, do parte aqui da Paraíba do Sul e parte aqui de Três Marias, tem um aumento, mas ainda continua abaixo aí de 60% a 70% nessas regiões, né? E não é em toda a bacia, apenas na região de cabeceira, e isso aí não é tão significativo, ok? Então, o que a gente viu nesse vídeo claramente é que a gente continua tendo aí chuvas na região central do país nos próximos dias, porém não deve ser significativo. Entre os dias 28 e 2 de novembro, a gente pode ter aí a ocorrência dessa forte onda de calor nas regiões sul e sudeste, que pode interferir na projeção de carga, mas pelo que eu vi, o ONS não mexeu tanto aí nessa carga, inclusive ele acabou até diminuindo, mas sendo que se ficar quente, eles vão ter que revisar isso, porque você vai acabar tendo um consumo maior aí
por exemplo, de reservatório, de térmica, alguma coisa desse tipo, e eles revisem para a segunda semana operativa. Existe a possibilidade de formação desse ciclone aí na costa do sul e sudeste, a partir do dia 5, 6 de novembro, né? E ele pode ajudar, sim, a organizar chuvas na região central do país, mas deve ocorrer o mesmo operandes do que ocorreu na semana passada, né, nesses últimos dias também. A gente tem uma chuva, mas a chuva não tão significativa. E a projeção de armazenamento de água do solo do IMET mostra aí uma leve melhora da quantidade de água no solo na maior parte do país nos próximos dias, mas também nada tão expressivo, a ponto de mexer muito nas projeções de vazões. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação de hoje e até a próxima previsão.